segundo ano, aqui estamos mais uma vez, professor Vanks, para uma aula de física, abordando o assunto ótica na sua apostila 2, capítulo de número 5. Para a gente começar a falar aqui do nosso capítulo 2, a gente vai trazer para vocês as condições para a formação de imagens segundo Gauss. Gauss nos ensina que para a formação de imagens em espelhos esféricos, aqui você leva em consideração os espelhos côncavos e os espelhos convexos, se faz necessário atender duas condições. A primeira, o ângulo de abertura deve ser pequeno, segundo Gauss, menor que 10 graus. E a segunda condição é que os raios incidentes ao espelho devem ser paralelos entre si, ou, se estiverem inclinados, que essa inclinação seja pequena em relação ao eixo principal, que é aquela linha horizontal que a gente conhece nos espelhos esféricos. Para que a gente possa relembrar contigo, eu trouxe a ilustração que traz para a gente a formação dos espelhos côncavos e convexos. Isso aqui chama-se calota esférica. Eu fiz aqui uma secção, acompanhe comigo, por favor. Eu fiz uma secção. Essa parte que você está vendo aqui, que eu estou indicando, é a parte interna que vai formar o espelho côncavo. E essa superfície externa aqui vai formar o espelho convexo. Então, a face côncava é a face interna, na calota, e a face convexa é a face externa. Essa situação aqui me dá um espelho côncavo, essa de fora me dá um espelho convexo, tudo bem? Então vamos lá. Quais são os elementos que fazem parte dos espelhos côncavos? Esse desenho é o clássico desenho de um espelho côncavo. Espelho côncavo é o que reflete a parte interna. Os elementos formadores do espelho côncavo são centro, foco e vértice. A distância do centro ao foco é a mesma distância do foco ao vértice. E aqui atrás, amigos, temos a parte que não reflete no espelho côncavo. Então, a parte refletora é a parte de dentro, tudo bem? Centro, foco e vértice. Isso aqui é um espelho côncavo. Vanks, se para ser um espelho convexo, bastava você inverter a parte refletora. Aqui, ó, já passou a ser o quê? Um espelho convexo. Nós vamos verificar na sequência da nossa aula que os espelhos convexos têm uma característica semelhante para todos os tipos de imagens. Eles são sempre virtuais, direitas e menores, e eu vou explicar para vocês ao longo da nossa aula. Está aqui o nosso espelho convexo. E agora nós vamos trazer para você os raios notáveis. O que são os raios notáveis? São as condições de formação de imagem. A primeira delas, veja lá, incidência paralela ao eixo principal. Um raio de luz que passa paralelo ao eixo principal sempre irá incidir no foco. Acompanhe a ilustração, por gentileza. Raio paralelo incide no foco. Olha que beleza. De novo. Raio paralelo incide sobre o foco. Lá no espelho convexo, raio paralelo incide sobre o foco. Percebeu que ele não passou? Então, o que acontece bem aqui? Aqui nós usamos o prolongamento. E aí o raio de luz vai formar aqui, em relação ao foco, você só prolonga. Então, primeiro, raio notável. Incidência paralela ao eixo principal. Vai incidir onde o raio? No foco. Segunda situação. E se ele incidir no foco? É óbvio. Se paralelo ele incide no foco, se ele vier pelo foco, ele vai voltar por onde? Paralelo ao eixo principal. Veja. Vamos mostrar aqui para você. Ó. Foco, incidência no foco, reflexão paralela. Aqui, veio no foco no espelho convexo, volta paralelo. Mais uma vez, alerto. Aqui, em todas as situações dos espelhos convexos, as imagens, em função desses prolongamentos, serão imagens virtuais. Terceiro raio notável que eu tenho que te apresentar é a incidência sobre o centro. Sobre o centro, moçada, o raio incide e volta, reflete sobre o mesmo caminho ou trajetória. Veja aqui, vou trazendo aqui um espelho côncavo e um espelho convexo. O raio incidiu no centro, veja, foi e voltou pelo mesmo caminho. Aqui vale também para quem? Aqui também vale para o espelho esférico, do tipo convexo. Aqui na próxima tela, nós trazemos para você quando ele incidir no vértice. Quando o raio incidir no vértice, ele vai refletir com o mesmo ângulo de incidência. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo aqui, se aqui for 30 graus, aqui embaixo vai ser quanto? Também 30. Isso aqui é o quarto raio notável. Isso vale também para quem? Para os espelhos convexos. Veja o que a gente já viu, 4 raios notáveis. Agora eu vou te mostrar como é que se faz a montagem para a formação de imagens. Acompanhe essas ilustrações, elas são muito autoexplicativas. Eu vou colocar aqui os elementos do espelho, vamos lembrar quais são? Vértice, foco e centro. Primeira situação que eu vou trazer para vocês é quando o objeto está antes do espelho. À medida que o objeto se aproxima do espelho, o tamanho da imagem aumenta.
que é que eu vou fazer para formar a imagem? Acompanha a setinha. Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo principal. Ela vai refletir no foco. Eu vou incidir no foco um raio e ele vai refletir paralelo. O encontro desses dois raios forma a imagem. O encontro dos dois raios formará a sua imagem. Veja, reflexão em cima do foco. Reflexão paralela ao eixo principal. O ponto de encontro forma a imagem. Olha que beleza. Que imagem é essa, Vanks? Real, porque você está utilizando os raios de luz. Invertida, porque o objeto está para cima e a imagem está para baixo. E menor, se você comparar o tamanho dessa imagem com o objeto, você vai verificar que ela é menor. Deixa eu repetir essa operação. Objeto antes do centro. Incidência no eixo principal passa pelo foco, incidiu no foco, paralelo. O encontro dos raios forma a imagem. Quais são as características dessa imagem? Real, invertida e menor. Eu vou aproximar o espelho, agora eu vou colocá-lo sobre o centro. Olha o que é que vai acontecer. Aqui estão os elementos do espelho côncavo. Sobre o centro, eu vou traçar paralelo, foco, foco, paralelo. Encontro dos raios, formação da imagem. O que é que aconteceu com essa imagem? Ela é real, continua sendo real, invertida, só que agora o tamanho dela é o quê? Igual. Veja, antes do centro é menor, em cima do centro é igual. O próximo vai ser o quê? Maior. Você tem que ir deduzindo. Essa aqui é real, invertida, igual. Acompanhe na telinha. Qual a próxima situação que eu vou apresentar para você? No espelho côncavo, colocando o objeto entre o centro e o foco. Aqui foi o quê? Real, invertido e menor. Aqui, real, invertido e igual. Agora vai ser o quê? Real, invertido e maior. Vamos lá. Paralelo ao eixo principal, incidência sobre o foco. Incidência sobre o foco, reflexão, paralelo. Olha a imagem formada. Real, invertida e maior. Nossa, Vanks, essa física é apaixonante. Concordo plenamente com você. Vamos colocar agora o objeto sobre o foco. Quando a gente coloca um objeto sobre o foco, amigos, nós não conseguimos formar a imagem. Essa classificação é denominada imprópria. Por que é que não consegue formar a imagem? Porque os raios não se cruzam. Veja, paralelo, foco. Como eu estou em cima do foco, eu vou lá no vértice. O que é que acontece? Ele vai incidir e vai refletir. Observe que esses dois raios não se encontram. Então, não vou formar imagens. Eu vou chamar isso aqui de imagem imprópria. Ok? E a última situação, colocar o objeto entre o foco e o vértice. Vamos lembrar? Olha só como você já aprendeu. Quando o objeto está aqui antes do centro, real, invertido e menor. Sobre o centro, real, invertido e igual. Entre o centro e o foco, real, invertido e maior. Entre o foco e o vértice, essa aqui é a única situação que o espelho côncavo vai te dar a imagem virtual, vai estar atrás do espelho. E ela não vai ser invertida, vai ser direita. Vá lá comigo. Paralelo, foco. Vértice, incide e reflete com o mesmo ângulo. Não dá para formar imagens aqui, essas duas retas não se encontram. Porém, se eu prolongar os raios lá para trás, veja, lá atrás do espelho, prolongo, eles se encontram. Olha aqui, vai formar imagem lá atrás. Essa imagem vai ser o quê? Virtual, aqui atrás do espelho, prolongamento dos raios. Direita, porque ela também está na mesma posição do objeto. E maior quando comparada a ele. Virtual, direita e maior. Ok, amigos? Tranquilo, né? E o espelho convexo? O espelho convexo tem uma característica muito comum, que é a seguinte. O espelho convexo, ele nunca vai formar imagem diferente. É sempre virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. E essa imagem sempre vai ser formada atrás do espelho, entre o vértice e o foco. Muito comum a gente encontrar espelhos convexos, por exemplo, em sistemas de segurança, em espelhos retrovisores. E aqui, a parte matemática, para a gente fechar nossa aula, as equações que a gente já teve a oportunidade de trabalhar anteriormente, mas eu vou lembrar para você. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', equação de Gauss. A igual a I sobre O, ou menos P' sobre P. F é a distância focal, P, posição do objeto, P', posição da imagem. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Isso aqui serve para você descobrir distância focal, posição do objeto ou posição da imagem. Esse A significa aumento linear transversal. Isso aqui é para saber se a imagem aumentou ou diminuiu de tamanho. Você pode fazer imagem dividido por objeto ou menos P' dividido por P. Tá? E aqui, para fechar nossa aula, eu precisava mostrar para você que estes nossos amigos possuem como características o sinal servindo para indicar algumas coisas. Quando o foco é positivo, é espelho côncavo. Quando o F é negativo, é espelho convexo.
Quando o P é positivo, é objeto real. Quando o P é negativo, é objeto virtual. P' positivo, real. P' negativo, imagem virtual. O O positivo, o objeto está para cima. O O negativo, o objeto está para baixo. O I positivo, a imagem para cima. O I negativo, imagem para baixo. Não tem erro. E esse A, Vanks? Esse A maior que zero significa que a imagem é maior e ela é direita. O A menor que zero, a imagem é menor e ela será invertida. Amigos, foi um prazer estar aqui com você. Hoje apresentamos a parte teórica, na próxima aula resolveremos os exercícios. Fica com Deus. Tudo vai ficar bem.